Namaskar. Toda criança nasce pura, vamos dizer assim, porque para a energia poder entrar no corpo de um bebê que é extremamente frágil, ela tem que estar num certo grau de pureza. Então a criança nasce pura. Até os 7 anos de idade, ela permanece num certo estado de pureza e imunidade. Dificilmente vai acontecer alguma coisa desagradável com a criança menor de 7 anos. Pode acontecer, dependendo das circunstâncias, dependendo do karma envolvido, mas essa criança não vai sofrer. Quem vai sofrer vão ser os pais ou os envolvidos em alguma coisa relacionada a, aos adultos envolvidos na situação, se acontecer alguma coisa com uma criança menor de 7 anos. Ela em si não vai sofrer. Você pode ter visto algumas situações, por exemplo, teve um caso de uma criança que ficou presa pelo cinto, uma criança de menos de 7 anos ficou presa pelo cinto e foi arrastada. Os bandidos tentaram arrastar, sequestrar, roubar o carro, né? Furtar o carro da mãe dele e ela tentou tirar ele e não conseguiu e ele foi arrastado. E ele não sofreu, ele não sentiu nada, porque ele tinha menos de 7 anos, então não era a questão dele, era questão de uma situação maior, geral. Dos bandidos, da mãe, das pessoas naquele momento que estavam acompanhando, assistindo aquilo acontecer. Porque a partir dos 7 anos começa a alocação kármica, de fato. Que na psicologia, é tida como a idade da consciência. Então, se essas convicções que você tinha foi depois dos 7, entre os 7 e os 12 anos, você já estava sofrendo uma certa alocação de karma. Dependendo do que você veio fazer aqui, do seu nível de consciência, dos sadhanas que você fez na sua vida anterior, você pode ter uma alocação rápida que vai parecer, por exemplo, eu com 8 anos de idade, 9 anos de idade, já tinha sido, a partir dos 7, né? Com 8 eu já estava me confrontando com os pensamentos da realidade da morte, né? Questões existenciais. Deixava todo mundo à minha volta, todos os adultos à minha volta, assustados pelas coisas que eu falava, pelas coisas que eu pensava. Por eu ser extremamente calado, eu não falava. Quando eu abria a boca para falar alguma coisa, era alguma coisa existencial, alguma coisa sobre astronomia, deixava as pessoas assustadas. Então, isso por causa do nível de consciência que a gente tem pelos sadhanas anteriores, por nós sermos consciências muito antigas. Nós já vivemos muitas vidas, fizemos sadhana em outras vidas, então somos já bastante conscientes. Então, dos 7 aos 12 anos, que normalmente é a idade em que ocorre o desenvolvimento emocional da criança, também ocorre uma alocação kármica. E essa alocação kármica ela acontece vagarosamente para a maioria das pessoas. E só a partir dos 21 anos que realmente começa a alocação kármica principal, que é das coisas que você tem que resolver para poder evoluir, de fato. Então, até os 21 anos, a gente costuma ter uma vida tranquila em termos de situações. Porque você tem um período dos 7 aos 12, que você tem um desenvolvimento emocional
Na verdade, dos 7 aos 14, e dos 14 aos 21, você tem um desenvolvimento mental, o foco do desenvolvimento mental. E aí, a partir dos 21 anos, você tem a possibilidade de desenvolver a segunda mente, o que no yoga a gente não costuma fazer, que é a mente responsável por realizar milagres e essas coisas que sobrenaturais que as pessoas às vezes presenciam. Mas no yoga a gente geralmente pula isso. Dos 21 aos 28 é a idade ideal para fazer esse desenvolvimento. E a partir dos 28 anos é realmente quando começa o desenvolvimento espiritual. Você tem entre essa idade dos 21 e os 27, você resolve problemas psicológicos do seu karma, dos seus karmas anteriores. Porém, você já sofreu pela sociedade que a gente vive. Ali nos 7 anos, você já sofreu violência. Dos 7 aos 12, dos 7 aos 14, você já sofreu violência. Então, a gente tem um sistema educacional extremamente deturpado, no sentido de ele ser extremamente focado na produtividade baseada na lógica. Então, a gente tem três canais energéticos. Temos o direito, o esquerdo e o central. O central geralmente ele não é utilizado para a maioria das pessoas enquanto você não despertar a Kundalini. Então, geralmente você só usa o lado direito e o esquerdo e de forma automática, compulsiva, dependendo das suas tendências kármicas, esses canais eles são utilizados. Dependendo de como da atividade que você exerce, dependendo da forma como você usa a sua mente, essa energia pode ficar mais concentrada no canal direito ou no canal esquerdo, sendo o canal esquerdo relacionado à energia feminina, a dimensão feminina, melhor dizendo, e ao lado direito relacionado à dimensão masculina, que seria a dimensão lógica, e a dimensão esquerda feminina seria a dimensão emocional, intuitiva. E é necessário que exista um equilíbrio entre esses dois lados, que a energia esteja equilibrada, distribuída de forma equilibrada nos dois canais, funcionando de forma equilibrada. O nosso sistema educacional tende, por ser extremamente... a nossa sociedade ser extremamente patriarcal, por uma herança histórica, o nosso sistema educacional foca na lógica e no lado masculino. Toda a sociedade, na verdade, foca até as mulheres são cobradas, né, e estão tendendo a se tornar cada vez mais masculinas. E eu não estou falando de gênero, estou falando de papel de gênero, estou falando de roupagem, nada disso. De sim da forma de pensar, a forma agressiva, de modo de conquista, de sobrevivência, de ação, ação, ação o tempo todo, atividade. E não ouvir a intuição e os sentimentos e as emoções. Só usar o tempo todo o pensamento lógico. Eu vou fazer isso para conseguir aquilo. No sentido de o tempo todo pensar no que você vai conseguir com determinada ação. Então, esse é o principal aspecto que gera uma desconexão do seu nível de consciência
e do yoga te leva a ter uma vida baseada na sobrevivência. Por mais que você fosse consciente, não é toda criança que tem essa consciência com 11 anos. Não, tem pessoas que nasceram agora e você vai ver que elas estão ali super envolvidas com as coisas do mundo, com a atividade do mundo. E elas não sofrem muito ainda, mas elas têm vontade de fazer um monte de coisa. Entende? Então, elas conseguem, elas não têm muito karma ainda. E elas também não são muito perceptivas em relação às coisas do mundo. Você vê uma certa inocência. Tem adultos com 20 e tantos anos que você percebe que eles têm uma certa inocência quando você conversa com eles. São pessoas, indivíduos novos, consciências novas. Então, a gente que tem uma consciência mais antiga, mais karma, já viveu mais vidas, a gente sofre mais com as violências da vida, do sistema educacional. Primeiro porque a gente escolhe certas situações antes de a gente encarnar para poder não gerar apego, para poder se desenvolver mais rápido. Para poder exercer determinada atividade, né? O quanto antes. Isso vai ficando mais claro conforme você vai fazendo o sadhana e vai se afastando do karma que você juntou, porque tem o sistema educacional e tem as outras coisas. Tem um momento da vida que você é confrontado pela sociedade para se definir, né? Quem você é. Você tem que montar a sua personalidade. Para ter atividade no mundo, você precisa de uma identidade. Então chega um momento que você precisa se definir. E aí você começa a pensar num personagem, entendeu? O que eu gosto, o que eu não gosto. Só que você faz isso de forma inconsciente na maior parte do tempo e tentando também corresponder certas requisitos sociais que na psicologia eles chamam de superego. Então você constrói o seu ego, a sua persona, não só a partir do self, do seu autoconhecimento, mas também daquilo que é necessário você apresentar na sociedade, né? O superego. E é isso que desvirtua, porque a gente que te desvirtuou, que desvirtua a gente, separa a gente, né, do yoga, porque a nossa sociedade é baseada, ainda está baseada na sobrevivência. Quem sobrevive melhor. Então, na sobrevivência e na competição, né? Quem sobrevive melhor é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que tem mais bens materiais. É pura sobrevivência, então. E esse aspecto da sobrevivência está baseado na experiência dos chakras inferiores. Os 3 chakras básicos, né? Então, naturalmente, você é mais consciente, a sua energia vai subir para os chakras superiores. Mas, então, tem vários aspectos, né, que são complementares nesse quesito. Mas a maioria das pessoas ainda não experienciou
ainda não experienciou os chakras superiores. Então é natural que eles estejam nesse modo de sobrevivência. Muito se quer questionar, são capazes ainda de questionar, né? Ou de perceber possibilidades maiores. Então, não é necessariamente por causa, não é necessariamente que a criança tenha mais energia ou maior possibilidade para o yoga, não é bem isso. Porque as crianças também, a partir dos 7 anos, elas já começam a apresentar tendências kármicas. E se a criança nasceu em um lugar ou em outro lugar, isso também foi por tendência, certo? Você, por ser mais consciente, você ainda não lembra, mas você escolheu o local que você queria nascer, você escolheu a família que você queria nascer, e a maioria das pessoas, elas não escolhem conscientemente, elas vão por tendências. A parte mais importante nesse sentido de virtuação, porque a criança antes dos 7 anos, ela tá em yoga. A parte que mais importante é também, a partir dos 7 anos, você começa a frequentar a escola. E eles te obrigam, né, a anotar a data, a anotar o dia da semana e prestar atenção nessas coisas. Antes disso, você não sabia que dia que era, você não tinha noção alguma de tempo, para você não existia tempo. Simplesmente para você era tudo aquele momento. A criança geralmente ela não tem noção alguma de tempo. Então ela está em yoga. O que de fato, além da criação inconsciente da personalidade, né, e do ego, esse aspecto de você começar a ter e a criar uma percepção de tempo linear, de passagem temporal linear, a partir dos 7 anos também, porque você começa a aprender isso na escola, né, que você já começa a ter certas obrigações sociais, você começa a aprender sobre a passagem do tempo e começa a ter que criar essa percepção. Perceba, se você observar as crianças menores de 7 anos e lembrar do seu passado, quando você era novo, você não tinha percepção de tempo alguma, você criou essa percepção de passagem de tempo. E isso começa a se tornar uma realidade para você, como é para a maioria das pessoas. A partir do momento que você cria a percepção da passagem linear de tempo, você já não está mais em yoga. E a partir disso você começa a criar uma, uma personalidade egóica que vai de fato te distanciar cada vez mais da sua natureza.